Olá, signo Sagitário, aqui é o João, para quem não me conhece, seja bem-vindo ao Dia de Tarô. Vamos à sua leitura mensal, né? Hoje eu vou fazer aqui leitura de tarô, alguns tarôs, utilizando esses oráculos aí para trazer informações, né, do mundo oculto, da espiritualidade, né, trazendo aí mensagens, me colocando aqui na posição de mensageiro, tá bem? Vamos entender a tua energia, vamos entender o que está por vir, vamos entender sobre propósito, né, o conselho espiritual. Vamos fazer uma leitura aí para os próximos 30 dias na energia do signo de Sagitário, ou seja, leitura generalizada. Pessoas que têm forte no mapa astral a energia de Sagitário, seja o Sol, Lua, Ascendente e Vênus, beleza? É uma leitura temporal, independente da data que você chega aqui, é para os próximos 30 dias. E é uma leitura intuitiva, então é importante que você filtre o que eu diga aqui, tá bem? Então vamos lá. Vamos começar. Sagitário. Signo de Sagitário, energia que vai reger essa leitura, energia principal. Energia que rege signo de Sagitário. Sagitário. Não vou aceitar, tá? Porque essa carta aqui, ela veio como regência da energia do signo de Libra. E é interessante, porque no signo de Libra, eu lembro que eu falei que eu me conectava com alguns librianos que poderiam ter forte no mapa astral a energia de Sagitário. Então, aqui pode ser um convite, vou até deixar no card aqui, pra você ir lá assistir se você sabe que você tem um signo de Libra no seu mapa, tipo o seu ascendente, a sua lua. Pode ser que exista alguma mensagem pra você lá, tá bem? Ou se você lida com alguém do signo de Libra, pode ser que, e você é um cross-watcher, talvez seja interessante você assistir lá a leitura do signo de Libra, tá? Então essa daqui eu vou colocar no final do baralho e pegar a próxima. 3 de copas. Legal. Celebração. Adoro essa energia de Sagitário. Adoro a energia de sagitarianos, né? Pessoas alegres, pessoas otimistas, que buscam sempre renovar o viés, né? Trazer ali, independente da situação, independente do bloqueio, trazer o que há de melhor e focar na superação da situação com um sorriso, né? Então, assim, a carta que rege os próximos 30 dias aqui pra vocês é o 3 de copas, é uma lâmina que fala de celebração, comemoração, né? Aqui pode estar falando, inclusive, justamente dessa fase, né, desses últimos 3 dias aí, desses últimos dias, que foi a celebração de fim de ano, né? Mas há uma consistência aqui, né? Há aqui uma preponderância muito grande de continuidade de alegria. Então, assim, não é só que, você foi pra festa e, né, celebrou, comemorou, compartilhou com a família, né? A fartura, o alimento, enfim, as expressões e as intenções para um novo ciclo, para um novo ano. Isso é maravilhoso, mas é algo que, sei lá, tem algo que tá falando que você ainda vai comemorar, sabe? Você ainda vai comemorar nas próximas 3 semanas aqui. Tem algo comemorativo nas próximas 3 semanas pra você, né? É um mês que você vai sorrir bastante. Porque não é só sobre uma notícia que faz você alegre, que faz você celebrar, né? Tipo uma vitória em algum âmbito da tua vida. Mas é algo que é estável, que dá continuidade, é algo que você tá vibrando, é algo que você... É a maneira como você encara a sua vida. Que energia legal, Sagitário. A maneira como você tá encarando a vida, o mês, né? Então, e isso é muito bom, porque o 3 de copas representa que, assim, quando você está nessa vibração, você... Você está muito propícia a conseguir o que você deseja. O 3 de copas fala de celebração de contrato, fala sobre você comemorar algo com pessoas, você levar notícias ou receber boas notícias de pessoas distantes ou de pessoas próximas, sim, amigos. O 3 de copas é uma lâmina que fala sobre amizades, né? Vamos entender. Muito legal. 3 de copas regendo. Porque fala que nesse mês você vai comemorar algo importante pra você. E aqui pode ser, inclusive, sobre algo entre 3 pessoas. Tipo um trio, ou uma tríade, né? 3 profissionais juntos, ou 3 coworkers dentro de um projeto. Uma celebração de um objetivo que é... um objetivo que é comum entre você e amigos, entre você e familiares, uma coisa que vocês estão aí querendo construir. Tem algo que vocês vão celebrar, que vocês vão brindar, que vocês vão, sabe? De algo que vai dar certo. Certo. Seguindo Sagitário, vamos lá. Prosseguindo aqui com o tarô, vamos trazer mais perguntas aqui. Aliás, começar com as perguntas, né? Essa é a carta que rege. Primeira pergunta. A tua energia, até mesmo pra você entender se eu tô falando com você. Como é que tá a tua energia hoje? Essa sagitariana que eu me conecto. Como é que tá a energia dessa pessoa? 10 de ouros. Essa lâmina fala de grupo.
Essa lâmina, tá vendo que a gente vê pessoas? A gente vê de novo 3 pessoas. Claro que a gente vê uma criança ali também, cachorros, mas existe 3 pessoas em evidência aqui. Então tá falando sobre 3 pessoas da sua família, tá falando sobre 3 pessoas do seu trabalho, ou é você e mais 2, né? Aqui pode ser você observando a união com 2 pessoas, a probabilidade de um vencimento, né? A congruência entre vocês. Há um objetivo em comum, porque o 10 de ouros representa o grupo. Então, essa carta na tua energia, cara, você tá numa energia estável. O que eu acabei de falar, você tá numa energia estável, você tá numa energia aqui confortável. E você tá numa energia também onde é importante pra você um alcance aqui. O seu objetivo é um foco com relação ao trabalho, com relação a um bem, com relação a uma casa, a um escritório, né? O fechamento de um negócio contratual, uma coisa que pode envolver inclusive uma empresa, um PJ aqui, um órgão público ou público-privado, uma coisa com relação a banco ou a universidade. A tua energia, o 10 de ouros, você tá doido. E assim, a energia que rege é o 3 de copas. A gente vê várias cores, né? O 10 de ouros é uma lâmina que fala de estabilidade dentro do relacionamento, estabilidade dentro da família, dentro da casa, dentro do trabalho. Você tá contente, você tá alegre, você tá celebrando, você encerrou o ano celebrando, né? E se você é uma pessoa que tá chegando nesse vídeo que você não tem motivos pra celebrar, talvez esse seja um alerta da espiritualidade. Porque muitas vezes a gente só vai, a gente foca na felicidade como se fosse algo distante, né? Como se fosse assim, eu só vou ser feliz quando eu alcançar aquele meu objetivo. E aí você não tá... Se você chegou nesse vídeo e você dizer, João, mas eu não tenho nada pra comemorar. Será? Porque o 10 de ouros na tua energia representa que você tá confortável, que você tem saúde, que você tem casa, que você tem teto, que você tem um bom trabalho. Família, né, mano? Que fala de família. Pessoas importantes na tua vida. Isso é de se comemorar. Porque amigos de verdade hoje em dia tá raro. Parceiros de verdade. Ah lá, 4 de copas no final do baralho. Tem gente que tá insatisfeita. Aí vai chegar nessa leitura e vai achar que eu não tô falando com ela. Porque não tá nessa energia do 10 de ouros, não tá alcançando um grande objetivo material, não tá passando uma grande felicidade em casa ou em família. E, tudo bem, mas é que a gente não necessariamente tá falando da sua família. A gente tá falando de um grupo, a gente tá falando de uma parceria, de um trio, de um negócio. E aí o 4 de copas no final do baralho só retoma exatamente o que eu acabei de falar aqui. Das pessoas que estão insatisfeitas, né? E assim, tá tudo bem, gente. Eu não tô aqui pra apontar dedo pra ninguém, não. Eu tô aqui pra te ajudar, talvez, a esclarecer alguma coisa que você precisa saber, porque eu só sou mensageiro. E às vezes o que vem na mensagem aqui serve pra mim. Às vezes, eu tenho Sagitário no meu mapa também. Então, assim, tem humildade de entender o tarô. De receber as mensagens, filtra. Tem gente que é todo dodóizinho. Você não pode vir nada que a pessoa já... Ai, doeu. Cresce, né? Assim, nós precisamos crescer. Ser menos dodói. O 4 de copas fala de ingratidão. E o que rege a leitura é o 3 de copas. Olha ele olhando pro 3 de copas. Você pode estar olhando para uma situação e não tá enxergando ela de uma... tá distorcida e não é sobre a tua visão, a tua perspectiva, é sobre a vibração. Você tá numa ótima vibração aqui. Mas pode ser uma visão, uma perspectiva, pode ser um trauma, pode ser uma emoção mal resolvida, pode ser um pensamento, um viés que é distorcido. Você tá olhando para uma situação e não tá, e é como se você não estivesse vendo ela como de fato ela é, como a realidade é. Tipo, você tá vivendo algo muito importante, muito bom na tua vida. Você é abençoado aqui. Você tá sendo abençoado aqui. Seu caminho até aqui. Mostra o caminho dessa pessoa. Caminho. 4 de ouros. Interessante, porque essa lâmina fala de apego e ele tá apertando essa moeda no peito, né? Talvez o seu caminho até aqui tenha sido uma demasiadade no materialismo. E não é sobre não ter ambição, ter medo de prosperar. Porque muita gente, às vezes, tem isso inconscientemente, né? O medo da prosperidade, quando chega lá, não consegue se manter, cai de novo. Quando chega lá, eu digo assim, sei lá, às vezes você cria um conteúdo, e aí você chega num ápice ali, de um objetivo teu, e você não consegue manter aquilo, você não consegue estabilizar. Por causa de um apego, por causa de uma questão que é apegada, ou seja, é de 4 anos pra cá, é uma coisa que vem sendo guardada. De 4 a 10 anos pra cá. Com relação a crenças financeiras ou materiais. O caminho 4 de ouros. Então existe um apego muito grande na questão do tipo,
talvez aquilo que eu mencionei, que é um exemplo que eu dei, que eu não tô dizendo que é o seu caso, é o caso de todos, mas aquele exemplo que eu dei, né, pra exemplificar muito isso daqui. O exemplo pra exemplificar, ótimo. Né? Pleonasmo aqui é uma redundância da pega. Sobre só sobre só se considerar feliz, vivendo uma vida agradável, vibrando gratidão, acreditando no seu potencial e expandindo isso para alcançar mais e mais, quando você alcança um grande objetivo. Que às vezes, por exemplo, nesse momento, você pode não estar vendo ainda, alcançando ainda. Então solta o apego material. Por isso que o que rege é o 3 de copas. É os momentos. Se você tá na energia do 10 de ouros, ou seja, você tá num local, você tá num trabalho, você tá numa família, você tá numa relação que é super próspera, é super boa, assim, num sentido de dar continuidade nisso. Isso aqui ainda tem futuro, ainda tem caminho, isso aqui vai pra frente. Né? E aí, às vezes, você pensa que não. Às vezes você pensa que, sei lá, existe uma distorção da realidade, porque existe um apego em enxergar a situação de uma maneira exata que você determinou. E essa maneira é muito com relação ao materialismo da coisa. Entende? Existe uma crença, um apego materialista. E escuta isso no local do coração. Porque todo ser humano tem problemas. Crenças. Olha o 4 de copas de novo aparecendo no final do baralho. 4 de ouros e 4 de copas. Seu caminho. Muitas vezes a gente entra numa infantilidade tão grande daquilo que a gente já se sente insatisfeito. Porque a gente não alcançou uma coisa que a gente queria tanto, que a gente objetivava. E aí a gente fica cego, a gente fecha os olhos para tantas outras coisas importantes. A gente entra numa arrogância, numa ignorância, num egoísmo, de muitas vezes nem perceber o quanto a gente vive uma vida abençoada. Se a gente for colocar aí os outros 7 bilhões de seres humanos existentes no planeta Terra. Né? Então é um chamado para essa reflexão aqui, essas duas lâminas. Próxima pergunta. Propósito. Qual o propósito dessa pessoa? 7 de copas. Tem... O que vem no final do baralho? 7 de copas fala sobre justamente a ilusão, a distorção emotiva. Isso aqui tem a ver com uma emoção, com uma mágoa. Uma crença que foi criada aqui, ó. Foi segurada no peito, que foi engolida, sabe? Uma coisa que você não verbalizou. Que você não conversou sobre. Que você só guardou. Que ficou. Seu propósito 7 de copas é ver o quão abençoado você é. É ver todas as possibilidades que a vida te dá. É perceber que você pode, inclusive, escolher o que você pode fazer aqui. Essa carta fala de abundância em opções. Você pode escolher aqui. A gente não iniciou essa leitura falando que você vai comemorar algo nesse mês. Seu propósito é perceber, olhar para isso, viver esse momento, viver experiências. Interessante porque a gente chega numa completude, né? A carta que rege com o propósito. 7 de copas mais o 3 de copas. A gente chega no 10 de copas. É sair desse vislumbre do tempo todo, sabe? Questionar algo. Às vezes a resposta ela vem simplesmente na vivência, naquilo que você sente vivendo o momento, a experiência. Às vezes a gente quer tanto, antes de fazer uma escolha, a gente fica ali racionalizando e questionando e analisando. E aí a gente fica super confuso e ainda não chega numa resposta tão certa, coerente. E aí, por exemplo, se você se permite viver, se você se permite aceitar o convite, se você se permite a fazer determinado solicitação, se você se permite a viver determinada coisa, a experiência em si te traz uma resposta. Você precisa dar vazão para o seu coração. Você tá com o coração fechado, o caminho. Coração fechado. Você tá racional demais. Você tá muito focado no materialismo da coisa. Isso é ilusório. Você tem que dar mais vazão
para as emoções, para as experiências, para aquilo que faz vibrar o seu coração. A sua capacidade, que eu falei no início, a sua capacidade de sorrir, de ter sensibilidade humana, de, sei lá, 7 de copas como propósito é uma lâmina que fala de confusão, de dúvida, de opções também. Então não tem como eu saber exatamente qual é o seu propósito aqui. Pode ser isso. Seu propósito é tô fazendo uma escolha, tomar uma decisão. Mas aqui, pela conjuntura da jogada que a gente vem falando aqui, é como se fosse assim, cortar esse olhar divergente, distorcido. E não é um olhar, de novo, é emoção. É uma sensação, uma vibração de que às vezes você nem tá consciente que você tá vibrando mais tempo, em uma semana, em 7 dias. Será que você vibra mais? O que será que você vibra mais? Esperança, alegria, ambição, visão de futuro, confiança, ou dúvida, medo, insegurança, insatisfação, desconfiança das pessoas, se fechando para possibilidades, não aceitando oportunidades que a vida te dá, porque o 7 de copas no propósito fala isso. A vida tá te propondo, a vida tá te dando opções, inclusive, pra você escolher. E aqui pode dizer que isso vai acontecer nesse mês. Né? Por exemplo, se você dizer pra mim, João, não tá acontecendo. Não tô tendo todas essas abundâncias de opções aí, de oportunidades, não. Então você aguarda, meu anjo. Porque a energia que rege é o 3 de copas. A gente começa a leitura falando sobre você vai celebrar esse mês. E aquilo que eu falei, a leitura, ela nem sempre ela vai falando que você vai celebrar o alcance profissional do cargo que você quer, do trabalho. Mas é uma celebração, às vezes, que é singela. Às vezes é uma situação que inclusive, muda a tua perspectiva de vida. Ainda mais que você tem estado num caminho aqui, o 4 de ouros, muito apegado na resolução material. E às vezes a resolução que você precisa é organizar a emoção. E como que você faz isso? Vivendo, compartilhando, dando abertura, estando junto, participando, vibrando o coração, tendo sentimentos, sensações. Não se fechando para isso porque você tá muito apegado na questão do alcance, do trabalho, da situação da casa, da situação do trabalho. Entende? Vamos ver o que está por vir? O que está por vir no seu caminho? Então, em 30 dias, essa aqui é uma carta. Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu digo assim que é uma das perguntas principais aqui, porque é de fato que a gente vai saber o que está por vir no seu caminho nos próximos 30 dias. O que vem aí nos próximos 30 dias para Sagitário? A união, né? Aqui tá falando, inclusive, que não é o que está por vir, é algo que já tá na sua vida. É uma parceria. É uma união. E aqui eu tenho a sensação que aqui a gente não tá falando de amor. Aqui a gente tá falando de parceiros, amigos, colaboradores, coworkers, sócios, pessoas do trabalho, o teu meio correlacional também, social, amizades, conhecidos, pessoas participantes do teu cotidiano. Teu propósito, que o 7 de copas também representa, reorganizar o teu meio correlacional. Se você tá insatisfeito, porque de novo esse 4 de copas vai aparecendo aqui, gente. Às vezes, por exemplo, você tá insatisfeito, sua intuição não tá errada. Você tá insatisfeito com relação a uma situação, corta. Finaliza. Agora, tem gente aqui que pode estar com esse viés e vai se arrepender. Porque você que está numa vibração onde existe uma crença, existe um negócio que não permite você olhar para a situação de uma forma alegre. Tá distorcendo o teu olhar sobre a realidade dessa relação, dessa parceria, dessa situação. E aqui tá falando que o que está por vir 2 de copas? É algo que você deseja, Sagitário. É um aperto de mão aqui, é um acordo. Não sei por que eu vou falar isso aqui, tá? Mas para algumas pessoas eu vou dizer, não desista dessa pessoa, não desista dessa situação. Porque, ó, tanto a carta que rege, que digamos assim, é a carta que mostra também sobre o principal da leitura, o que vai reger. Ou seja, o que você pode esperar? 3 de copas. E aí a carta que eu pergunto o que está por vir, a carta de futuro aqui, é o 2 de copas. Ambas as cartas falam de celebração, comemoração, estando com pessoas importantes.
Aqui tá falando que nesses próximos 30 dias, nessas próximas semanas, você venha vivenciar momentos, experiências que são maravilhosas pra você. Que te tira do peito uma angústia, que te tira do peito uma necessidade frívola de racionalizar tudo, ou estar muito focado no materialismo de uma situação, no seu campo material. Aqui é um convite para você aproveitar a vida, tá? O que está por vir, o 2 de copas? União. Pessoas leais. Né? Aqui pode ter atos, iniciativas de pessoas que vão te demonstrar a lealdade delas. Que vão te demonstrar... o seu propósito é também aguardar. Você não precisa, sabe, agir de uma forma tão brusca. Aqui só tá falando assim, viva. Deixe que os momentos e o que você sentir no seu coração te responda. Não racionalize demais. Às vezes, por exemplo, eu vou citar um exemplo. Às vezes, por exemplo, tem aqui alguns sagitarianos que estão deixando uma parceria, estão deixando uma amizade, estão se afastando de uma situação, porque às vezes é uma pessoa que ela não tem condição financeira como você. É uma pessoa que talvez ela não esteja num patamar material que você almeia, que você vê e queira alguém do seu lado, sabe? Tipo, seja pra uma amizade ou seja pra uma parceria. E assim, tem algo distorcido aqui. Pode ser que, de fato, essa pessoa não tenha essa realidade no momento. Mas você venha se arrepender no futuro. Eu tenho essa sensação aqui. Essa leitura, ela fala disso. Por isso que o propósito é o 7 de copas. Espere a ilusão esvairar. É um momento também. Os próximos 7 dias, até o próximo aí, dia 7. Espere uma semana. Espere algumas semanas, se precisar, para tomar uma decisão importante. Porque existe um viés onde você pode, inclusive, se deixar levar muito por comentários, por achismos, por opiniões de pessoas que, pelo amor de Deus, né? E aí você tá disposta a perder algo que é estável pra você, que é importante, que tem futuro, que tem caminho, que tem ainda, né? O que está por vir, o 2 de copas, fala de uma união existente, de uma conexão que já existe, por causa de um apego. Às vezes é um apego no orgulho. Você simplesmente é um orgulho. E aí a pessoa, por exemplo, ela tenta e você pode vir a não querer, não responder, agir num impulso orgulhoso, insatisfeito, até meio ingrato aqui, eu diria. E assim, cada um tem que olhar pra sua realidade. Eu não tô querendo dizer que você é uma pessoa ingrata. É uma reflexão que a gente tá fazendo junto aqui com o tarô. De acordo com as cartas arcanas que tá vindo. Todo mundo tá propício a isso. Você não é uma pessoa perfeita. Todo mundo tá propício a vibrar em gratidão. Todo mundo tem criança inferior. Todo mundo tem criança interior. Todo mundo tem atitudes inferiores. Infantis. Infanto-juvenis. Baseado também nessa coisa do carnaval, da coisa do tipo assim, sabe? Sem compromisso, da coisa do tipo, eu quero ser o legal no social, eu quero parecer ser legal. Perder a prudência por ilusões. Última pergunta, conselho espiritual. Conselho espiritual pra essa pessoa. Conselho espiritual, Rei de Copas. Uma pessoa importante na tua vida. Você é importante na vida dessa pessoa também. Olha lá, 9 de espadas. Aqui eu posso estar falando com sagitarianos, por exemplo, que está vivendo, por exemplo, pode ser você, a pessoa que está lidando com alguém, né? Existe um terceiro aqui, e essa pessoa que está agindo dessa maneira como eu estou dizendo no jogo. Tipo assim, entendeu? Como se você fosse um crosswatcher aqui. Como se essa mensagem fosse não pra você, mas pra pessoa que você lida. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Isso é pra algumas pessoas, né? E aqui me fala, conselho espiritual, Rei de Copas com 9 de espadas. Alguém se arrependendo amargamente de uma escolha errada que fez. E assim, cada um tem que se adaptar à sua realidade, porque aqui eu tô falando com os sagitarianos que você que vai se arrepender aqui.
E assim, eu não tô querendo ditar nada na sua vida. Eu tô te fazendo um convite a uma reflexão conforme o meu estudo, o que eu trabalho aqui com o tarô. Que é juntar o meu conhecimento e a minha experiência junto com o meu propósito de honestidade de falar o que eu vejo nas cartas. Então, o Conselho Espiritual Rei de Copas tem uma pessoa significativa, importante. E aqui é uma pessoa na tua vida romântica, porque o que está por vir é o Dois de Copas. Então, assim, aqui a gente falou de vários grupos, né? De família, uma questão de trabalho, uma questão, enfim, de amizades. Só que, assim, aqui pro final da leitura veio frisando uma pessoa na vida romântica. Né? Então, o conselho espiritual é, você e essa pessoa ainda tem caminho aqui. É claro que você tem seu livre-arbítrio, a espiritualidade ela não tá falando que, por exemplo, que você tem caminho com essa pessoa, não quer dizer que você não tem caminho com mais ninguém. Às vezes você não quer mais essa pessoa e tá tudo bem. Agora, preste bastante atenção, da onde que tá vindo? Que fonte é essa? Qual a origem que tá fazendo com que você, que fez com que você tomasse uma decisão, que tá fazendo com que você tome uma decisão no impulso? Aqui tá pedindo o seu propósito 7 de copas, espere um tempo. Espere para que você não haja baseado numa ilusão. Para que você seja dirigido pelo ego, pelo orgulho, pela conversa fiada dos outros, aí, da sociedade, dos tabus, dos achismos dos outros, de pessoas fúteis. Aqui tem uma situação importante, uma pessoa importante. E eu não tô querendo deusar a pessoa, eu tô falando que é recíproco. Vocês têm um caminho juntos aqui. Então, para algumas pessoas, é uma situação romântica aqui. Tipo, 20% da leitura, 40% da leitura. Para outras pessoas, outros âmbitos, né? E aí você vai saber de quem eu tô falando aqui. Então, assim, resumindo, nesse mês você vai ter uma grande comemoração. A sua energia atual é uma energia de estabilizar, de trazer segurança. O seu caminho até aqui, o 4 de ouros. Um apego, muitas vezes, baseado numa crença, que te impede de visualizar a vida com mais alegria. De visualizar uma situação de uma forma como ela realmente é, na realidade dela, que é maravilhosa. Então, cuidado com os pensamentos intrusivos, né? Com opiniões alheias. Será que porque muita gente bate no peito e fala assim, eu sou uma pessoa que eu decido por mim. Mas é uma pessoa que morre de vergonha alheia. Morre de vergonha do que os outros vão achar, do que os outros estão falando sobre ela. Do que, né? E eu acho que todo mundo tem um pouco disso, sabe? Só que assim, eu vejo muito isso aqui na leitura. Então, assim, muitas vezes você, por exemplo, você pode estar vibrando uma chateação, uma insatisfação, que às vezes nem é tua. É uma situação, tipo assim, que implantaram em você. Fizeram que você achasse que aquilo era certo. Existe um olhar distorcido. E o seu propósito, o 7 de copas, é esperar um tempo para que isso se esclareça. Para que você veja, de fato, as possibilidades que existem na tua mão. Esse mês é um mês também de fazer escolhas, de celebrar contratos, de organizar a tua rotina correlacional, que também priorizar pessoas aqui, então assim, fazer uma seleção dentro do teu meio de relações, né? O que está por vir é uma coisa aqui de uma junção entre você e alguém, uma união, uma coisa aqui de uma demonstração afetiva, uma coisa aqui de... E assim, aquilo que eu falei, nem pra todo mundo é uma questão romântica, aqui pode estar falando de uma celebração contratual, de uma coisa de um trio, você e mais 2 pessoas, né? Um objetivo que é comum aqui, entre você e mais 2 pessoas, você e mais 3 pessoas. E o conselho espiritual final, o Rei de Copas. É uma pessoa que te ama, que te respeita, né? Eu vou trazer uma clarificação nesse 7 de copas aqui, desse propósito, vamos entender? Então, eu vou trazer aqui com outro tarô, mais uma carta, sobre o teu propósito. Qual que é esse propósito aqui, exatamente? Nos próximos 30 dias, clarifica pra mim esse propósito, o 7 de copas pra Sagitário, por favor. Você tá brincando? Mano, mentira. Olha isso. 7 de copas de novo. A clarificação da carta que eu pedi é a mesma carta. 7-7. 7 de copas. Tá vendo que essa pessoa tá dando uma pausa pra refletir? Me parece que esse rapaz, que essa pessoa da ilustração, deixou o castelo, deixou a estrutura, deixou a casa. Pra buscar um tempo pra si, pra buscar um tempo pra refletir sobre algo. Para pensar melhor. Para analisar as opções que tem. As opções de caminho que pode seguir. O seu propósito é isso. E não é fumar aqui.
Pelo amor de Deus. Nesse canal a gente não faz apologia ao tabagismo. É tirar um tempo pra você. E assim, aqui eu tô falando com algumas pessoas que já estão fazendo isso já há 7 meses, né? Às vezes é você que tá iludindo alguém. Porque o que está por vir é o 2 de copas que mostra já alguém que tá na tua vida. E aí o conselho espiritual mostra alguém. Aqui tá falando de alguém. Seu propósito é analisar bem se vale a pena você continuar certas amizades, dar continuidade numa situação aqui que você sabe que vai contra ou vai de encontro a essa questão com essa pessoa, a essa união, a esse contrato, a essa parceria. E aqui o conselho espiritual é: confie nessa pessoa, sabe? Então, eu não sei o que dizer, eu esperava outra carta aqui pra justamente esclarecer o que representava o 7 de copas, e veio de novo o 7 de copas. Então, não precisa de pressa pra decidir. Mas decida, porque inclusive tem gente aqui que já tá até postergando. A gente não falou aqui sobre essa coisa de uma certa distorção, né? É uma sensação que aqui não é tua. É uma coisa meio que daquilo que os outros esperam de você. E não é uma coisa que realmente vem de você. Então, é aquilo que eu retomo a dizer. É importante você viver, participar, colaborar, aceitar, estar em conjunto, viver esses momentos, aceitar essas propostas, esses convites, porque é vivendo o momento que você vai ter a resposta. Não é só refletindo, só se isolando. Certo, Sagitário? Essa foi a leitura. Ah, tem uma mensagem final aqui, né? Conselho final. Oráculo aqui, vamos ver. Mensagens do universo. Vamos ver pra você. Uma mensagem final aqui da espiritualidade pra essa pessoa que chegou até esse vídeo. Cada situação da vida é temporária. Então, quando a vida estiver boa, certifique-se de aproveitá-la e recebê-la plenamente. Quando a vida não estiver tão boa, lembre-se de que isso não durará para sempre e que dias melhores estão chegando. Nossa, super fazendo sentido com a mensagem, né? Com o enredo da mensagem. Eu adoro quando isso acontece. Mostra que eu não tô ficando louca. Eu estou realmente aqui conseguindo interpretar direito o tarô. Espero de coração que eu tenha te ajudado, Sagitário. Fique com Deus. Se você é uma pessoa nova, gostou do trabalho e gostou da minha energia, se inscreva aqui para acompanhar as leituras aqui sempre, tá bem? Fique à vontade se quiser deixar nos comentários como é que foi a leitura pra você. Peço como retribuição, se eu te ajudei, o like é muito importante para o crescimento do trabalho aqui na plataforma, tá bem? Aqui na descrição do vídeo tem o web WhatsApp aqui do canal, que é o meio que a gente utiliza para agendamento de leituras particulares atualmente. E é bem interessante porque o link aqui do web WhatsApp vai te levar justamente diretamente para o catálogo, e lá tem todo o descritivo, né, dos 4 pacotes disponíveis que eu tenho no momento, né? Inclusive a gente está aí com 20% ainda de desconto em todos os pacotes de virada de fim de ano, tá bem? Vou deixar aí aberto por mais uns dias, não sei até que data, mas eu vou informando aqui e, enfim, vocês conseguem também ver diretamente acessando o catálogo lá do número do WhatsApp do canal, né? Tá bem? Então, é isso. Boa sorte, até a próxima.